Boa noite, igreja. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui à frente também e uma responsabilidade também muito grande de estar aqui. E então, hoje eu queria levar a igreja, os irmãos, a pensarem onde está o nosso tesouro. E para isso, queria que os irmãos abrissem lá em Mateus 6, 19, para a gente ler os versículos 19 ao 21. Mateus 6. Maneiro ficar ouvindo o farfalhar das folhas assim, balançando. O pastor fala, mas é muito, muito maneiro mesmo. E então, vamos lá, vou ler Mateus 6, versículo 19 ao 21, vou ler, os irmãos acompanham comigo. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Esse conjunto, esse bloco de versículos é muito interessante, porque ele faz parte também do Sermão do Monte. No capítulo 5, 6 e 7 aqui de Mateus, é onde Jesus traz o Sermão do Monte, que é uma série de ensinamentos, uma série de lições sobre diversos casos. E essa parte, ela é muito interessante e talvez seja um pouco difícil de entender. Por exemplo, o que seria ajuntar tesouros no céu? E pensando sobre isso, a parte interessante que eu acho também, logo no versículo 21, fala que onde estiver meu tesouro, aí também estará meu coração. Que diz, onde eu tenho aquilo que eu mais amo, aquilo que eu me apego, aquilo onde realmente está meu coração, é onde eu tenho meu tesouro também guardado. Beleza. Mas como assim? Vamos lá. Por exemplo, se você conhecesse uma pessoa que nunca tivesse visto o mar, aí beleza, você vai lá, decide ajudar a pessoa, pega a água do mar lá com a mão e fala para ela que água, isso aqui é o mar, a água do mar. Se a pessoa olhasse aqui para a gotinha de água que você trouxe para ela, ela ia conseguir entender o tamanho do oceano? Mesmo se você pegasse uma caixa d'água em si e mostrasse essa pessoa, ela não ia ter noção, não ia conseguir dimensionar o tamanho do oceano a partir disso. E isso a gente pode fazer uma analogia como os homens vivem. Eles vivem por aquilo que eles conseguem ter nas mãos deles e juntar, e que é a água que escorre entre seus dedos, mas quem vive para Cristo vive pela imensidão do oceano, que é o reino de Deus. E pensando nisso, tudo que Deus permite que a gente viva, que a gente tenha aqui na terra, não é nada comparado ao reino dele. E é algo tão fora da nossa imaginação que se a gente pegar tudo que a gente tem, tudo que a gente conhece, colocar aqui e olhar para isso, a gente não vai conseguir dimensionar o tamanho da graça, que é o reino de Deus. E beleza, mas o que Jesus quis dizer com não acumulem tesouros na terra e sim no céu? Isso se traduz em realmente um desapego às coisas daqui e apegar-se naquilo que vem do céu, de Deus. Pois o seu coração, o seu amor, a nossa adoração está ligada àquilo que você tem mais valor. Então, a gente pode ver isso também um pouco mais para frente, lá em Mateus 6, mas só que do versículo 25 ao 32, que diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão beber ou comer, nem com o corpo, quanto que irão se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos,
porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E o que tem mais valor para a gente, pensando assim? Porque aqui Jesus já nos diz, já nos mostra que Ele supre todas as nossas necessidades. E Ele sabe quais são elas. Então, para a gente descobrir e entender o que nós temos de mais valor, a gente pode partir de 3 pontos. O primeiro dele é o nosso objetivo. Como eu já disse, nesse contexto aqui de Mateus, é o Sermão do Monte. E nele, Jesus traz uma nova perspectiva daquilo que era a lei de Moisés, lá do Velho Testamento. E nessa nova perspectiva que Jesus traz, ele diz que é muito mais importante você seguir a lei no seu coração, ser realmente transformado pela palavra de Deus, do que só simplesmente mostrar para as outras pessoas que você segue a Deus. E esse é o principal foco que Jesus dá. E porque naquele contexto, vários escribas e fariseus viviam para ser reconhecidos como homens de Deus, mas não tinham seus corações realmente transformados pela palavra. Então, Jesus traz essa nova perspectiva, dizendo que é muito mais importante você ser transformado no seu coração e, a partir disso, as suas atitudes serem transformadas. E, ok. E nesse bloco que a gente acabou de ler, que diz que não acumular tesouros na terra e sim no céu, Jesus nos faz pensar em qual é o nosso objetivo. Para que eu tenho vivido? O que eu tenho feito? É para Deus? É para as pessoas me verem? Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente tende a dividir a nossa vida em duas. Uma vida material e uma vida espiritual. Mas Jesus mostra que essa divisão ela não existe. Mas que, na verdade, Jesus mostra que uma relação correta com as coisas materiais provém de uma verdadeira espiritualidade. Então, para a gente entender isso, a gente pode ir lá em Lucas 12, do 16 ao 21. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, não é rico para com Deus. Mesmo sendo uma parábola, a gente consegue perceber que este homem teve a ganância de ter conquistado muitas coisas, mas ter usado somente para si mesmo. Tudo aquilo que ele tinha, ele aproveitou e usou somente para ele, somente para seu próprio bem. E ele era muito rico, mas era extremamente pobre com Deus, e não tinha nenhuma parte com ele. Isso nos faz pensar também naquilo lá em Tiago 2, que diz que a fé sem obras é morta. Porque o que adianta eu ter a fé em Deus, mas não pratico, eu não demonstro isso no dia a dia, eu não estou vivendo para Deus. Eu estou somente enganando a mim mesmo. Porque a minha vida não está focada no que eu posso fazer por Deus, mas o que Ele pode fazer por mim, ou o que eu posso fazer por mim mesmo. E aqui é muito importante ressaltar que Jesus ele não critica a riqueza, e nem fala para sermos pobres aqui na terra. Pelo contrário, lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou roupas, sapatos, joias, pedras preciosas, tudo isso para o homem usufruir e usar, e viu que tudo era bom. Mas assim como diz lá em Mateus 6,32, Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, mas Ele aqui está criticando o nosso amor e apego, essas coisas materiais que no final da conta não tem valor nenhum. Ladrões roubam, traça leva, ferrugem corrói. E o que eu quero ressaltar, que é muito importante, é que não é errado possuir coisas, mas nós temos que tomar muito cuidado para não fazer as coisas nos possuírem. E
Porque, a partir disso, quando nós temos essa relação, quando as coisas materiais estão fortes, a gente pode acabar perdendo uma oportunidade riquíssima de estar com Deus. Lá, como diz lá em Lucas 18, do 18 a 23, eu vou ler também, os irmãos acompanhem, e disse: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre teu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Este é mais um exemplo de alguém que teve a oportunidade. Estava ali, literalmente, com Jesus na frente dele, mas o amor e o apego às coisas que ele possuía impediu de segurar na mão de Jesus e seguir ele. Isso é importante a gente ficar pensando no nosso dia a dia. Será que eu estou perdendo alguma oportunidade? Será que Jesus está estendendo a mão para mim, mas eu estou tão agarrado àquelas ideias, às coisas que eu tenho, que eu não pego ele e sigo ele? E por isso nós temos que ficar atentos ao nosso objetivo de vida e à relação que a gente tem com as coisas aqui da terra. E um outro ponto também que é importante a gente ressaltar é o nosso foco. Arthur Carlson diz que, uma vez, que trocar o eterno pelo passageiro é um mau negócio. O que nos leva a pensar: onde está o nosso foco? Se temos dedicados mais às coisas daqui da terra ou das coisas celestiais? Porque, como já foi dito, tudo aqui passa, o tempo muda, o dinheiro inflaciona, a moeda já não é a mesma, o carro que era do ano mais top já não é mais. Esses dias eu perguntei para o meu pai o que era diferenciado assim, nos anos 80, 90. Que era alguém que tinha isso, tinha status. Aí ele falou que quem tinha um Walkman, por exemplo, era um cara diferenciado. Um Discman, assim, era um cara diferente. Quem usava All Star também. Quem tinha uma mochila da Company, assim, ou aquelas coleções de DVD, VHS, era motivo de status, assim. E o carro mais top era o Opala Diplomata, ou então o Maverick. Eram os carros mais top. Hoje em dia, se você vê um carro desse virando na esquina, você pode até sair correndo da bomba que está vindo atrás dele. Nem computador tem mais entrada de CD para usar. Isso mostra que tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente dá valor aqui é relativo. Depende na época que você está, depende para quem você pergunta, depende de muitos fatores, da cultura que você está inserido, mas no céu não. O tesouro que está lá guardado é pela aprovação de Deus. Nunca vai perder o valor, que é inestimável, e nos será dado na consumação do reino. Na palavra de Deus, toda a lei foi resumida em somente 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Assim como toda a lei é resumida no amor, a relação que a gente tem com as coisas aqui na terra também pode ser resumida no amor. Pelo amor, pelo apego que eu tenho às coisas aqui. Porque, como eu já disse, Jesus não condena a riqueza, nem as proíbe. E também não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro aguça a vaidade. E tudo que é transitório, tudo que é temporário, são características do nosso ego, da nossa vaidade. E porque antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade precede a honra. Lá também, em 1 João 2, 16 e 17, diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E também aquilo lá em Filipenses 2:3,
que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, tratar a nossa vaidade, tratar o nosso ego e colocar nosso foco de novo em Deus é fundamental. A gente deve estar sempre nos ajustando, assim como o pastor disse em alguns cultos atrás, a gente está sempre ajustando o nosso foco a Deus. Porque quando a gente começa a olhar para as outras coisas, começa a se desviar, a gente começa a olhar para Jesus como se fosse só mais um cantinho. A gente fica aqui, olha para Jesus e só torna mais um pedacinho da nossa vida, mas o nosso foco mesmo está em todas as outras coisas. E olhando para cá, a gente começa a ficar frustrado, porque as coisas começam a dar errado, as coisas começam a falhar, o tempo vai passando, e a gente esquece de olhar, de focar para aquilo que Deus tem nos proporcionado na nossa vida, aquilo que é fundamental para nós, aquilo que realmente provém de Deus, que é o seu amor, que é a sua benevolência para conosco. Por isso é importante a gente estar sempre ajustando o nosso foco em Deus, para aquilo que realmente provém dele. Então, um terceiro ponto que eu acho importante da gente ressaltar é a nossa motivação. E, nesse sentido, a gente consegue pegar vários exemplos da Bíblia também, que a Bíblia é sempre muito fenomenal, porque ela, além de te dar o seu problema, a solução e o resultado disso que ela está falando, ela também dá vários exemplos de pessoas que tentaram dar certo, que tentaram dar errado, de pessoas que foram humildes, de pessoas que não foram, como o próprio caso do jovem rico, que a gente acabou de ler. E lá em Josué 7, vai contar uma história de Acã, que nesse contexto que Acã estava inserido, era um homem, um israelita ali, e estava junto com Josué reconquistando a terra prometida. E aqui eles tinham acabado de conquistar a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade muito forte, muito fortificada, com muralhas altas, tudo, e uma cidade com muitos homens para proteger. Então, pelo amor de Deus, pela promessa que Deus tinha feito, eles foram lá, rodearam a cidade, tocaram as trombetas e conquistaram a cidade. E, nesse processo, Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel, que eles iam reconquistar a terra, pegar tudo, mas só que eles não podiam pegar nada dos outros povos que tinham ali, as riquezas dos outros, porque Deus ia dar muitas vezes mais do que tudo aquilo que ele podia reunir daquilo. Eles tinham que confiar em Deus, confiar na promessa dele. E daí entra Acã, que ele entrou em Jericó, quando já tinham derrubado as muralhas, e entrou numa casa e achou ali um pouco de ouro e uma capa maneira para ele ali. Ele pegou aquilo, achou que não ia dar nada, colocou debaixo da tenda e Israel seguiu para a próxima cidade, próximo povo. E ali eles foram para a próxima cidade, que era Ai. Ai era, ao contrário de Jericó, que era uma cidade muito pequena, com poucas pessoas, fácil de ser conquistada. Aí Josué envia alguns homens, algumas investidas para lá, e os israelitas são completamente massacrados, tentando conquistar Ai. E então ele fala, tem alguma coisa errada. Aí então, pela ajuda de Deus, Josué separa em tribos, separa em famílias, até que chega em Acã. E aí eles descobrem que tinha sido Acã que tinha roubado alguma coisa que não podia. Eles resolvem aquilo e Deus restitui a aliança e eles passam a seguir, reconquistando a terra prometida. E nessa história, aqui mostra que a gente precisa tomar cuidado com acumular com intenções erradas. Pois se fizermos isso, se amarmos mais aquelas coisas aqui da terra, estamos falando que amamos mais isso do que aquilo que Deus tem nos guardado. E é lá onde o nosso coração está. Então, além disso, a gente pode não prejudicar somente a nós mesmos, mas todas as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa motivação. E a gente precisa cultivar uma lealdade inabalável dos valores do reino de Deus e ter prazer naquilo que Deus ordena. E buscar, que significa empenhar até encontrar as coisas lá do alto. Como diz lá em Colossenses 3, 1 e 2, que diz o seguinte: portanto,
vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, porque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. E essa precisa ser a nossa motivação, em fazer qualquer coisa. Ao pensar em fazer qualquer coisa, em ajuntar alguma coisa, ver onde meu coração está realmente. Se é nas coisas de Deus ou nas coisas daqui da terra. Então, terminando isso tudo aqui, concluindo já, a gente pode olhar lá em Lucas 12:15, que diz o seguinte: então lhes recomendou, tenham cuidado e não deixem de dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A gente, na nossa vida, dá valor às coisas que acho que merecem ter valor, as coisas que possuímos. E nós, em especial, possuímos uma coisa muito importante, que é a nossa salvação, que é a maior dádiva, o maior tesouro que alguém pode imaginar é esse. E que é fruto de um amor tão grande que, assim como o reino dos céus, é impossível mensurar. Que é exatamente o que Colossenses 23 e 24 diz, que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Todos nós aqui interagimos com a sociedade, com o mundo. E toda decisão que a gente toma no mundo reflete na nossa vida espiritual também. Não é uma coisa que é desligada da outra, como eu já falei. E nós, como cristãos, a gente precisa manifestar o sagrado dia a dia na nossa vida, em todos os lugares que a gente estiver, em meio a esse mundo. Um mundo que é materialista, que não entende muito bem esse conceito que a gente está falando aqui agora, de que o nosso maior tesouro é aquele que está no céu. Porque tudo que temos já está assegurado com Deus. O nosso tesouro está com Ele. E a gente não precisa de nenhuma ação, nenhum seguro para tentar proteger ele, porque já é indestrutível. E tendo isso em mente, partindo disso, a gente nós podemos afirmar que a nossa perspectiva é a mesma de Deus sobre o seu reino? Os nossos objetivos, eles estão voltados para a glória de Deus? Ou nós ainda estamos tão ligados àquela pequena gota de água na nossa vida que a gente esquece de olhar para o imenso oceano que está na nossa frente? Amém? Fechou.